Agora que você encontrou o link deste vídeo, estamos chegando ao fim do jogo. Até agora você deve ter se deparado com vários conceitos biológicos que talvez já tenha ouvido falar. Evolução, animais extintos, tempo geológico, biomas, megafauna. Mas realmente, qual o sentido de tudo isso? São tantos nomes? Então, está na hora de juntar esses conceitos e dar algum contexto, não é mesmo? Comecemos com o conceito de evolução linear. Se te perguntassem, o que esta imagem representa para você? O que você responderia? Talvez você tenha pensado que é uma fila de progresso liderada pelo Homo sapiens, sendo ele o ápice da evolução. Ou talvez você tenha dito que é um macaco se transformando em Homo sapiens. Essa concepção é a mais vinculada pela mídia e pelas escolas, sendo o conceito de evolução linear do senso comum. Teremos então que desapontar você, pois a ciência abomina esta ideia antropocêntrica. Aliás, se o ser humano veio do macaco, através de uma transformação, tipo Pokémon, seria possível vermos macacos atualmente? Com certeza não, já que isso implica que eles deixariam de existir por terem se transformado em humanos. A ciência segue a teoria da evolução de Darwin, que, se aplicada aos hominídeos, define que tivemos um ancestral comum, a partir do qual nos diferenciamos o suficiente para formarmos um grupo diferente do que originou os macacos. Geralmente, representamos essa evolução através de uma árvore filogenética, na qual cada nó significa um ancestral comum e cada linha vertical terminal um grupo diferente. O acúmulo de características que foram selecionadas naturalmente constituem a nossa espécie, e elas geralmente não são encontradas em outra espécie. Então lembre-se sempre de imaginar uma chave assim, e não assim. E isso aconteceu há milhões de anos. Mas quanto é milhões de anos? É difícil ter uma noção da distância temporal de um passado tão distante. Podemos te ajudar com isso. Pense no Carnotauro ou no T-Rex, que viveram no Cretáceo, ou seja, em torno de 66 milhões de anos atrás. Isso é muito antigo se compararmos com o nosso período. Mas agora pense no Chinicodonte, que viveu no Triássico e foi extinto há 238 milhões de anos. Isso significa que o Chinicodonte viveu 172 milhões de anos antes do Carnotauro. Ou seja, quando os Carnotauros foram extintos, os Chinicodontes eram mais antigos para eles do que os Carnotauros são para nós. Vimos então que nem todos esses bichos extintos viveram ao mesmo tempo, e muito menos que coexistiram com a gente. A evolução deles não seguiu uma sucessão, como um crocodilo virando um dinossauro. Durante os milhões de anos na Terra, os vertebrados foram acumulando diferenças, até que a linhagem que originou os mamíferos tomou um rumo diferente do restante. E os mamíferos atuais não foram uma transformação do Chinicodonte, sendo apenas mais um grupo que acumulou características únicas e se diferenciou do restante. Sabemos dessas coisas pois são as informações guardadas nos fósseis que os pesquisadores encontram enterrados por aí. E só com uma extensa observação e reconstrução do esqueleto podemos imaginar a forma desses animais extintos. E olha o trabalhão que eles devem ter ao encontrar isso, né? Sem contar que muitas vezes os fósseis aparecem faltando pedaços. Não é à toa que em 1843, Edward Newman imaginou os pterossauros como morcegos, já que eles tinham acesso a reconstruções ósseas assim. Se pararmos para pensar, esses animais extintos eram gigantes e imponentes, né? Verdadeiros exemplos de megafauna. Esse termo é atribuído a qualquer animal com mais de 44 quilos e que podem chegar a 1 tonelada. Portanto, temos vários exemplos vivendo atualmente, basta só pesar mais do que um adulto humano. Mas você está correto de pensar que megafauna se refere a animais extintos, pois as pesquisas se focam nos animais do fim do Pleistoceno, como a preguiça gigante. Nessa época já encontramos evidências de hominídeos na Terra, mas o mais intrigante é que esse período foi marcado por diversos eventos de extinção em massa dessa megafauna. Os pesquisadores querem muito entender como diabos tanta diversidade deixou de existir tão rápido, mas os dados ainda não conseguem dar uma única resposta. Existem evidências para a causa maior sendo as mudanças climáticas na época. Muito frio? Muito calor? Escassez de alimento? Alterações no ambiente? Quem sabe? Há também outros locais que indicam o surgimento de novas doenças, que aniquilaram populações inteiras. Há também pesquisadores que indicam que o Homo sapiens conviveu com essa megafauna e caçava seus filhotes, acabando com os jovens da população e levando a uma crise demográfica. Há cientistas que se opõem a isso, por não terem encontrado evidências dessa coexistência em suas pesquisas. Apesar de parecer uma inconsistência, essas dúvidas e críticas só tornam as coisas ainda mais desafiantes para descobrir novas informações e completar a história. Será que o ser humano pode ter sido uma das causas? Ou dessa vez nossa espécie é isenta de culpa? Agora, voltando para o presente. Não temos mais tantos exemplos desses bichos colossais como a preguiça gigante. Aliás,
Um dos parentes dela que vimos no museu, a preguiça real, é muito, mas muito menor. Essa diminuição do tamanho corporal foi uma tendência observada nos vertebrados, que ficou mais evidente após o Pleistoceno, mas que já vinha ocorrendo desde o Devoniano. Parece ser um efeito observado toda vez que há um evento de extinção em massa. E, pensando em como atualmente o Homo sapiens está levando várias espécies à extinção, talvez possamos esperar animais ainda menores no futuro. Nossos impactos sobre o ambiente talvez sejam até mais intensos do que os sofridos pela megafauna do Pleistoceno, já que estamos esgotando tantos recursos naturais e modificando o planeta a um ponto perigoso de irreversibilidade. Tipo assim, pode não ter mais um futuro, nem para a nossa espécie. Por isso necessitamos tanto da pesquisa, para medir esse impacto, saber o estado da situação, para nos preparar e traçar planos que reduzam os danos e recuperem o que perdemos. Se não pudermos recuperar, então que documentemos o que já tivemos, ou seja, descrevendo os animais encontrados hoje e por que eles foram extintos, para que esse conhecimento não se perca e a história não se repita. Além da pesquisa, precisamos da educação para conscientizar e informar o público sobre as descobertas da ciência, de como ela imagina um plano de remediação ou mesmo para mostrar como foi o passado. Os museus, como este que você visitou hoje, é um desses exemplos. Outro exemplo é o Museu Nacional do Rio de Janeiro, que infelizmente sofreu com um grande incêndio em 2018, que acabou com muitos materiais. Hoje em dia, o museu permanece fechado, mas há um tour virtual semelhante ao que você acabou de utilizar. É só usar este link aqui. Recomendamos a visita. Então, museus são locais que contribuem com a pesquisa científica, já que aqui dentro do Museu de Zoologia da USP, há pessoas que se aventuraram a responder as perguntas mais complicadas que você pode imaginar. Aqui, também é um ambiente voltado para formar docentes e pesquisadores, através de cursos para pós-graduação e para professores de ensino básico. Também podemos destacar o papel importante dos museus em divulgar os resultados dessas pesquisas, através de exposições temporárias ou permanentes, como esta que você viu hoje. Não podemos esquecer da função mais conhecida, preservação do patrimônio, para guardar, restaurar e manter os espécimes do acervo, que também podem ser emprestados às universidades e utilizados em sala de aula e em aulas práticas de cursos de graduação, como biologia.